A Rua Grande e suas antigas denominações e moradores, 1851. Texto escrito por Antero Pereira Filho, publicado pelo Grupo Lua Cheia em 1º de agosto de 2021. Lido por Marciano Ponciano. A principal avenida de Aracati, muito antes da denominação atual, Coronel Alexanzito Costa Lima, apresentava uma variada designação de nomes em toda sua extensão. No ano de 1851, a Rua Grande, que ainda não era assim chamada, teve seu princípio ao norte, às proximidades da Gamboa da cidade, com o nome de Rua Santo Antônio. Seu primeiro quarteirão foi se estendendo para o sul, findando na atual Travessa José Rangel Zaranza. A grande maioria dos moradores dessa rua era composta por artesãos, agricultores e pessoas de baixa renda. Entre seus residentes mais ilustres se achava Antônio da Costa Lobo, que era proprietário, e Luiz Cândido Ferreira Chaves, que exercia a profissão de escrivão e foi autor de um dos documentos históricos mais importantes sobre a matriz de Nossa Senhora do Rosário, em Aracati, Ceará. Ao segundo quarteirão, dava-se o nome de Rua da Cruz. Era a continuação da Rua Santo Antônio. Não se sabe o motivo dessa nomeação. Provavelmente por existir uma cruz em algum local que assim a identificava. No entanto, pode-se deduzir que onde existia o sobrado das Corujas, que fazia esquina com a antiga Travessa da Viração, atual José Rangel Zaranza, se iniciava a Rua da Cruz, dando prosseguimento à futura Rua Grande, crescendo para o sul da cidade. Entre seus habitantes encontra-se o nome de Francisco José da Costa Barros, que nessa época era empregado público, professor das primeiras letras. Foi pai de Francisco Amintas da Costa Barros, governador do Rio Grande do Norte por 2 períodos. Convém destacar que Ney Amintas de Barros Braga, Ney Braga, ex-governador do Paraná e ministro da Educação no governo Ernesto Geisel e ministro da Agricultura no governo Castelo Branco, é descendente dessa família aracatiense. O sobrado de sua residência hoje pertence à família Zaranza, na atual Rua Coronel Alexanzito. No terceiro quarteirão ficava a Rua da Cadeia. Nessa rua moravam algumas famílias bastante conhecidas e com um nível de renda mais elevado. Residiam na Rua da Cadeia Hipólito Cassiano Pamplona, desembargador e deputado federal, José de Saleitão, pai do bacharel e padre Antônio Saboia de Saleitão, fundador da primeira conferência da Sociedade de São Vicente de Paulo, cujo busto se encontra na travessa que tem seu nome. Além dos Pamplonas e Saboias, os Castros da Silva Menezes também tinham residência nesse trecho da cidade. Entre eles, podemos destacar José de Castro Silva, tenente-coronel da Guarda Nacional, e João de Castro Silva Menezes. O quarto quarteirão era o reduto da Rua do Comércio. Este trecho veio com o tempo a se tornar o nome oficial da mais importante rua da cidade de Aracati. Foi com a denominação de Rua do Comércio que permaneceu por muitos anos em substituição às demais nominatas existentes de ruas do passado. Nesse trecho da cidade residiam os homens mais ricos e de maior poder aquisitivo do Aracati de antanho. Antônio Manuel Alves Ribeiro, comerciante. Augusto Dias Martins, também comerciante. Antônio Cândido Antunes de Oliveira, barão de Messejana. Bernardo Pinto Teófilo Alves Ribeiro. Diocleciano Ernesto de Albuquerque, pai do Ernesto Diocleciano de Albuquerque. Este, por sua vez, foi uma das personalidades mais importantes na cidade de Sobral, sobressaindo-se nas atividades comerciais, industriais e política. O sobrado de Diocleciano de Albuquerque
ficava situado vizinho ao atual Teatro Francisca Clotilde pelo lado sul. Também era morador da Rua do Comércio o comandante superior da Guarda Nacional do Aracati, Manuel José Pereira Pacheco, cuja vida teve um final trágico. O sobrado onde residiu por muito tempo ainda compõe o conjunto arquitetônico, embora tenha sofrido diversas modificações em sua fachada. O imóvel pertence atualmente à família do Sr. Raimundo Joventino. O quinto quarteirão denominava-se Rua das Flores e era a continuação da Rua do Comércio, onde residiam os comerciantes de Aracati. Nesse quarteirão habitaram Antônio Gurgel do Amaral, Joaquim Antunes de Oliveira, irmão do barão de Messejana e seu sócio na firma comercial. O sobrado em que residia compõe o perfil arquitetônico da Rua Grande e pode ser identificado na atual sede do Museu Jaguaribano, que, equivocadamente, muitos conhecem como o sobrado do Barão de Aracati. No sexto quarteirão, localizava-se a Rua dos Mercadores, que se iniciava na atual Travessa Costa Barros e se estendia até a Rua do Bonfim. Um dos seus moradores mais ilustres era Eduardo Gonçalves Valente, pai do importante diplomata brasileiro José Gurgel do Amaral Valente. O sétimo quarteirão, quase ao final da comprida rua que se formava, localizava-se exatamente no trecho chamado Rua do Bonfim, porque ali estava a Igreja do Bonfim. Naquele quarteirão estava instalada a família Caminha, cujos membros eram comerciantes e políticos influentes ao seu tempo. Destacam-se os nomes de Alexandre Ferreira dos Santos Caminha, Silvestre Ferreira dos Santos Caminha e José Ferreira dos Santos Caminha. Dona Miquelina Francisca Severa Caminha, esposa do Silvestre Ferreira dos Santos Caminha, encontra-se sepultada dentro da Igreja do Bonfim. Um pouco além do Bonfim, localizava-se o oitavo quarteirão, a Rua do Pelourinho. Recebia essa denominação por ter havido ali, na antiga várzea da Cruz das Almas, o Pelourinho, símbolo do poder e da justiça naquele período. O Pelourinho era um pequeno obelisco com 2 braços de ferro sustentando uma balança e uma espada, representando respectivamente a justiça e a força, encimado pelo brasão da coroa de Portugal. Joaquim Fidelis Barroso era um dos seus moradores. Você ouviu o artigo A Rua Grande e suas antigas denominações e moradores, 1851, escrito por Antero Pereira Filho e lido por Marciano Ponciano.